Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Convertido ou regenerado? O que você é? Convertido ou regenerado? Então nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, tratar deste assunto aqui fundamental para as nossas vidas. Vamos fazer uma avaliação da nossa vida baseada na palavra. Tem muitas pessoas que são convertidas. E convertido, ele, se de fato não crê que já foi regenerado, a conversão não vai levar ninguém para o céu, não. As pessoas falam assim, olha, quando eu me converti, você não se converte. Quem lhe converte é o Senhor. E se sua conversão for pelo Senhor, você vai alcançar a regeneração. Mas se não, você vai ser um convertido. Você vai tentar fazer aí muitas obras, muitas coisas, e deixar de fazer aquilo que você fazia, porque hoje você é um convertido. Aí é esforço, aí é religião. A Bíblia não afiança esse tipo de coisa. Então eu quero ler para vocês aqui em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Quero ler apenas o versículo 20. Essa aqui, Jeremias 8, verso 20, está mostrando e expressando uma triste realidade daquele povo de Deus convertido e não regenerado. A Bíblia diz assim, Jeremias, capítulo 8, verso 20. Já se passou a ceifa, já se acabou o verão, e nós não estamos salvos. Deixa eu ler novamente. Já se passou a ceifa, já se acabou o verão, e nós não estamos salvos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, que maravilhoso é o Senhor. Graças te damos, Pai, pela noite tão preciosa de descanso, por esta manhã tão linda, tão fresquinha, tão gostosa. Obrigado, Pai, por esse sol que está brilhando sobre a nossa cidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por cada rádio ouvinte, amigo, que nos escuta nessa oportunidade. Que nesta reflexão bíblica, o Teu Espírito tenha total a ação e atuação. Que Ele seja o agente, mediante a revelação da palavra, em operar regeneração nos corações daqueles que ainda, aliás, alimenta dúvidas com relação ao seu novo nascimento em Cristo. Pai, por misericórdia, nós te pedimos para que os olhos do teu povo sejam abertos e eles possam crer e descansar na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos e amados e singelos ouvintes. Aqui, Jeremias, ele está expressando, aliás, Deus, pelo seu Espírito, está mostrando que um povo de Israel, ainda não tinham alcançado a salvação. Porque já se havia passado a ceifa, o verão tinha se acabado, e eles ainda não estavam salvos. Será que não é o seu caso também? Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você saberia para onde você está indo? Queridos, aqui dentro desse contexto, nós vamos fazer algumas perguntas e vamos tentar respondê-la. Alguns versículos antecedentes aqui. Vamos analisar o seguinte. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é o seguinte. Por que eles não estavam salvos? Em primeiro lugar, porque, segundo o texto de Jeremias, capítulo 8, versículos 5 e 6, eles não se arrependem. Olha o que diz a Bíblia aqui, Jeremias 8, 5 e 6. É o contexto de Jeremias 8 e 20. Diz assim, em primeiro lugar, eles não se arrependeram, diz a palavra. Jeremias 8, 5 e 6.
Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. A primeira questão aqui é essa falta de salvação, é que eles não se arrependeram. E ninguém pode se arrepender se não for salvo. Eu sei que existem alguns arrependimentos que não são dados por Deus. A pessoa, ela mesma se arrepende. O que é arrependimento? É metanoia. É uma mudança de mente. Eu fazia determinada coisa que era contrária a Deus. Agora que eu me converti e não fui regenerado, então a pessoa começa no seu esforço deixar de fazer algumas coisas para tentar agradar a Deus. Isto não é arrependimento. Para que uma pessoa seja verdadeiramente arrependida, Deus tem que dar para ela o arrependimento. Não é ela se arrependendo. Quando eu prego aqui, olha, vocês têm que se arrepender, eu estou colocando peso nas costas de vocês. Não adianta nada vocês quiserem se arrepender se o arrependimento não for dado pelo Senhor. Porque, logicamente, que é a bondade do Senhor que vai nos levar, que vai nos conduzir ao arrependimento. Romanos, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ao arrependimento. Agora, queridos, é bom nós notarmos aqui que quem dá o arrependimento para nós nos arrependermos é Deus. E nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Tem um texto muito interessante, lá em Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33, que diz assim, presta atenção aqui. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então, o Pai, quando exaltou a Cristo, ele derramou do seu Espírito, para que através do Espírito pudesse nos levar ao arrependimento. Porque diz assim, em Atos capítulo 5, verso 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Agora presta atenção no verso 31 do capítulo 5 de Atos. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então Deus exaltou seu Filho Jesus a príncipe e a salvador quando o ressuscitou dentre os mortos, com a finalidade de conceder, de dar a Israel o arrependimento. Então, muitos pertencem à igreja, foram batizados nas águas, se consideram aí filhos de Deus, mas Deus não os considera como seus filhos. Esses, de fato, não se arrependeram. Se arrependeram com o seu arrependimento, mas não com o arrependimento que é dado pelo Senhor. Então, o primeiro aspecto aqui, porque eles não estavam salvos, é que eles não se arrependeram com o arrependimento de Deus. Em segundo lugar, é que eles não reconhecem o juízo de Deus. Jeremias, capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz assim, olha que texto interessante. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
juízos do Senhor. Irmãos, eu sei que tem um bando de crente crendo em suas experiências e acham com que isso são salvos. Não são salvos. Precisamos de conhecer, em primeiro lugar, o juízo de Deus. Então, há um dia, a palavra fala que todos nós seremos julgados pelo Senhor. E, irmãos, o juízo, como vai ser o juízo? Será que ele será baseado em nossas experiências com Cristo? Não, claro que não. Em Romanos capítulo 2, eu não vou citar todos os textos, mas alguns deles, que diz assim, Romanos 2:2, a palavra fala assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, Deus vai julgar o seu povo pela palavra de Deus, pela Bíblia. Talvez que você tenha aí ela na sua mão agora. Então, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, a nossa experiência de regeneração, de salvação em Cristo, se não estiver fundamentada, baseada na palavra de Deus, se você creu em Jesus Cristo e não condiz com a palavra, a sua crença é em vão. Pode jogar fora e volta para o Senhor, volta para a sua palavra, olhe para a Bíblia. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu aceitei Jesus Cristo e fui batizado. Como você diz que eu não sou salvo? Porque aceitar Jesus não está na Bíblia. Não é nós que aceitamos a Cristo, é Deus quem nos aceita em Cristo. Efésios 1:4, a palavra fala que Deus nos elegeu nele, em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É você crer, não é você aceitar Cristo. Nós não temos condições de aceitar nada. Uma pessoa que está espiritualmente morta, ela não tem condições de aceitar nada. Uma pessoa que foi atropelada, caiu, está com a sua perna quebrada, o resgate, quando chega, não vai perguntar para aquela pessoa: você aceita ser socorrida? Não. Ela vai receber ali o socorro. Porque ela não está em condição de decidir nada. Ela tem que receber o socorro. E eu e você, nós nascemos espiritualmente mortos por causa do nosso pecado. Pecado é separação de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho da graça, a palavra da salvação, quando nós cremos nessa palavra, o Espírito Santo, pela operação da palavra, ele vai nos regenerar. Entende? Por isso que lá em 1 Pedro 1:23 a Bíblia diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E em Tiago 1:18 a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, não o meu querer. Eu nunca quis aceitar Cristo, eu não tenho condições para isso. Eu nunca quis receber a Cristo, mas é o querer dele. A salvação nunca partiu de nós. Nós nunca desejamos ser salvos. Olha aqui em Tiago 1:18. Entenda as Escrituras, entenda a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, não o meu, não o seu, não o nosso querer, segundo o querer dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você nunca quis ser salvo, eu nunca quis ser salvo, mas foi o querer dele que me fez eu querer. Ele me quis tanto que me fez eu querer um pouquinho. Percebe? Mas a regeneração verdadeira, genuína e autêntica, ela está fundamentada na palavra de Deus. Vamos parar com essa conversa aí de, olha, a minha igreja tem uma doutrina, e eu tive uma experiência assim, eu tive uma experiência assado. Para com isso. Se a tua experiência não estiver fundamentada na palavra de Deus, a sua crença é uma crença em vão. E você acha que o seu caminho parece direito, mas o seu final vai dar em morte, é caminho de morte. O caminho para escaparmos da morte é em Cristo, com Ele está o escaparmos da morte. E para escaparmos da morte, temos que morrer para a nossa própria morte. Crendo que lá na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Ele incluiu o pecador no seu corpo. Agora, se o pecador
crê neste fato escriturístico, está escrito. Temos que crer como está escrito. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos, esse texto é fundamental para nós retermos no coração. Jesus está dizendo aqui, em verdade. Quando Jesus repete aqui, ele está nos chamando a atenção para um fato importantíssimo da sua palavra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é quem ouve, porque tem muitas pessoas que não ouvem a palavra de Deus e está lá fazendo parte de uma membresia de igreja, estão totalmente, redondamente enganados, iludidos. Jesus fala aqui, é para quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, mas já passou da morte para a vida. Está vendo aqui a importância de nós nos fundamentarmos na verdade das Escrituras? Jesus foi tão claro quando ele disse lá em João, capítulo 7, versículo 38, ele disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha aqui, observe na palavra. Presta atenção para o texto bíblico. Quem crer em mim, como diz o quê? O pastor? A pastora? O missionário? O evangelista? Não. O evangelista, o pastor, o missionário, o presbítero, seja lá quem for, pode pregar a Bíblia, mas se não pregar a palavra de Deus, essa palavra aí vai cair por terra. Jesus está dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está vendo aqui? E quando nós não cremos segundo está escrito, irmãos, por favor, não vamos ser ignorantes com relação à palavra. Você pode ser ignorante com relação à política, você pode ser ignorante com relação aí, ao seu trabalho, uma série de coisas, mas na palavra, por favor, não seja ignorante não, porque aqui está tratando de dimensões eternas, porque se você não crê e eu não crê, como diz a palavra de Deus, a nossa crença é em vão. Já pensou você crer uma vida inteira que creu, mas lá no final da sua vida, no dia do juízo, você percebe que você não creu? Já pensou nisso? Então, Paulo, ele diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 1 e 2, ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Você sabe o que é evangelho? Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. E para que uma pessoa seja regenerada, ela tem que crer que morreu e ressuscitou juntamente com Cristo. Então, essa pessoa, ela foi salva pelo poder do evangelho. Então, Paulo aqui faz uma notificação, faz um lembrete. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora veja aqui, 1 Coríntios 15, 2, o que Paulo vai dizer? Por ele, ou seja, pelo evangelho, também sois salvos se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, é um perigo muito grande de qualquer pessoa crer em Jesus Cristo e a sua crença for uma crença em vão. Olha o perigo aí. Já pensou? Você crê em Jesus uma vida inteira, mas de repente, lá no dia do juízo, e o juízo é segundo a verdade, você vai descobrir que você creu em vão, que você não deu ouvido à verdade da palavra de Deus, e você vai ouvir aquela voz do Filho de Deus, apartai-vos de mim, vós, malditos, que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Senhor, mas eu criei em você, você creu em mim por causa do milagre. Isso aqui não afiança salvação e nem regeneração de ninguém. Ah, Senhor, mas eu senti a tua presença. Eu nunca disse na Bíblia, na minha palavra,
que era para sentir a minha presença. Sentir vem de sentimento. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé e não pelo sentir. Não é pelo sentimento, é pela fé. E fé não se sente. Eu sei que a manifestação da vida de Cristo em nós produz muitas emoções maravilhosas. Eu, às vezes, quando estou orando diante do Senhor, passo o tempo ali com o Senhor, a alegria invade meu coração e eu choro bastante. Um choro de alegria. E eu sei que existe sentimento, sim. Né? Mas, queridos, não fique olhando para o teu sentimento. Olhe para a fé. Se você de fato creu na palavra de Deus. Se você está descansado na suficiência das Escrituras, que afirma que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo, que Cristo é sua vida, porque sem isso você é um ímpio. Você é uma ovelha criatura, não é um filho de Deus. E o seu destino está traçado. Lá em Salmos 9, verso 17, a Bíblia nos chama a atenção para um fato ali muito perigoso. Salmos, deixa eu ler para vocês. Salmos 9, o versículo 17, que diz assim: os perversos, uma outra versão vai dizer que é ímpio, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia é muito clara, que os perversos serão lançados no inferno. Ah, mas eu não creio no inferno. Um dia, quando você estiver lá, você vai ter que crer. Você vai ter que crer. Igual uma pessoa um dia falou para mim: Pastor Cláudio, eu nunca podia imaginar que um dia eu iria ter um câncer. Mas teve. Foi curado, sim, mas teve um câncer. Tem muita gente hoje brincando com esse assunto. Não, eu frequento a igreja, sou membro da igreja, eu dou dízimo, sou uma pessoa boa, eu faço oração, eu temo a Deus. A pergunta não é essa. A pergunta é: você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Novo nascimento é uma troca de coração lá naquela cruz. Porque se uma pessoa, homem ou mulher, pastor, olha, tem muitos pastores crendo na palavra de Deus. Depois de 50 anos de idade, depois de 60 anos de idade. Um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que estava aí crente mais de 50 anos, a semana passada. E quando eu cheguei, ela me viu, me abraçou, chorou, e dizendo assim, uma palavra muito triste: Pastor Cláudio, ela teve um derrame. Se eu morresse hoje, eu ia direto para o inferno, porque eu ainda não criei em meu novo nascimento em Cristo. Não criei no meu novo nascimento em Cristo. E assim também é o caso de muitas pessoas que ainda não tiveram os seus olhos abertos. Às vezes é porque a pessoa não quer crer. Ela não quer crer, ela não quer compromisso com a verdade, ela quer compromisso com a religião. E Jeremias, e Deus dizendo através de Jeremias, dizendo que o meu povo, eles preferem, eles gostam de ser enganados. Comece a pregar a palavra para você ver que as pessoas vão, logo, as cobrinhas vão se espichar e vai saindo de fininho. Eu sei que na nossa comunidade passou muitos crentes lá, religiosos, crentes fariseus, que não permaneceram. E por que não permaneceram? Porque nunca foram. Ah, mas eles têm uma convicção de que são filhos de Deus, mas Deus não os tem como seus filhos. Deus não os tem como seus filhos. São pessoas extremamente iludidas e enganadas. Amados, a Bíblia é tão clara em mostrar, lá no Evangelho, em 1 João, capítulo 2, no versículo 19, que diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É dos nossos. Então aqui, passou a seiva. Já chegou o verão e nós não estamos salvos. Amado, caso você morra sem ser salvo, olha, não haverá palavras para descrever a sua perdição. Você deveria lamentar-se profundamente pelo triste estado, falar a respeito dele com gemidos e ranger de dentes. Você será punido com a destruição eterna e banido da glória do Senhor e da glória do seu poder. E eu desejo, nesta oportunidade, alertá-lo e conduzi-lo a uma vida de seriedade. Seja sábio enquanto é tempo.
E antes que passe a oportunidade, creia em sua morte com Cristo, pois assim crendo, você vai obter do Senhor a completa e perfeita salvação. Porque Jesus, Ele pode salvar uma pessoa, um pecador, perfeitamente. Está escrito lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está dizendo que Jesus pode salvar de que forma? Perfeitamente. É uma obra tão plena, tão completa, que não precisa de retoques. Que não precisa do esforço do homem, do desempenho do homem. E quando Jesus salva, Ele salva e cuida, porque a palavra fala aqui que Ele vive sempre para interceder por eles. Amados, queridos ouvintes, eu creio que hoje, uma das maiores tragédias do mundo espiritual é uma pessoa ser convertida e não genuinamente regenerada. Nós estamos vendo em nossos dias tantos crentes infelizes. E esses crentes, eles cantam, batem palmas, eles sorriem e oram. Porém, mas por detrás dessa fachada, dessa máscara, existe solidão e profunda miséria. Sua alegria não é duradoura, não. Eles são fervorosos, mas se tornam subitamente frios. Eles não sabem lidar com medo. A depressão vai de encontro a eles como um rolo compressor. Numa semana estão eufóricos, mas na outra estão desanimados. A gente vê que os seus casamentos seguem o mesmo padrão, entremeando brigas com momentos de paz. Por que isso acontece, hein, meus queridos? Por quê? Sabe por quê? Porque o diabo, Satanás, ele tem produzido muitas imitações de conversão, iludindo as pessoas. Ora com isso, ora com aquilo. Satanás, ele possui tamanha habilidade e astúcia que, se possível fosse, ele enganaria até os próprios regenerados, aqueles que foram eleitos em Cristo. Jesus falou lá em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Será que você que está me ouvindo não está sendo iludido e levado por esses falsos profetas, operadores de grandes milagres em nome de Jesus? Será que não é o teu caso? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem crido na sua morte e ressurreição em Cristo? Porque todo pregador que não prega a sua morte e ressurreição em Cristo, a palavra diz que é um anátema. Agora você procura saber o que significa essa palavra anátema. Tem tanta gente aí descomprometida, tem tantas pessoas que de fato não fazem caso. Amados, isso é sinal de que eles não são regenerados, são convertidos. A conversão não é uma obra acabada até chegar ao novo nascimento. Por quê? Porque muitas vezes aí nesse processo da conversão, muitas pessoas já se supõem salvas. E é exatamente neste processo que acontece a apostasia. Ela vira as costas, se desvia da fé. E não existe, por outro lado, nenhuma possibilidade de alguém se apostatar de Cristo. Mas existe a possibilidade, sim, de uma pessoa apostatar da fé. E a Bíblia vai nos mostrar que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. E esta apostasia é uma decorrência do processo da conversão. Por quê? Porque muitas pessoas estão na igreja numa ideia de conversão, mas não chegaram ainda ao descanso da graça de Deus, da regeneração, do novo nascimento. Por isso, eles podem apostatar da fé. Enquanto este pecador crente miserável não crer na sua morte com Cristo, você está me ouvindo? Enquanto você não crê que morreu com Cristo, que foi atraído, que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo, você não é um filho de Deus. A Bíblia diz que não é. Ah, mas eu não concordo. Não é concorda, é com cruz. Você tem que crer que morreu com Cristo. Se você não crer nessa verdade, você vai perecer na perdição eterna.
lago de fogo com fogo e enxofre. Não brinque com a tua salvação. Deus está lhe dando para você nesta oportunidade a grande chance de você ter os seus olhos abertos e crer na sua inclusão no corpo de Cristo. Abra os teus olhos e creia na palavra de Deus. Não fique resistindo à verdade. Não fique resistindo à verdade. Certo? Amados, a palavra de Deus em 1 Timóteo 4:1, ela diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Essa palavra aqui, apostatar, ela significa virar as costas. Conversão também significa virar as costas. É assim: eu ia para o mundo, virando as costas para Deus. De repente, veio o projeto da conversão, então voltei para Deus e virei as costas para o mundo. Mas, entenda uma coisa. Antes de chegar ao descanso na graça de Deus em Cristo Jesus, neste processo da conversão, eu posso apostatar, eu posso voltar para trás. Mas escute uma coisa. Ninguém pode voltar para trás depois que passa a ponte da cruz em Cristo. Para quem morreu com Cristo não tem mais retorno, pois de Cristo não se apostata. Por que não se apostata de Cristo? Porque ele disse lá em João, capítulo 6, versículo 37, ele diz algo assim. Presta atenção aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, de Cristo não se apostata. Quem criou na sua morte e ressurreição com Cristo, não se apostata mais, porque ele não deixa. Só tem retorno para os que foram convertidos, não regenerados. Agora, para aqueles que ainda não alcançou a verdadeira experiência do novo nascimento em Cristo, vai se apostatar. Da fé podemos se apostatar, mas de Cristo jamais, meus irmãos. Lembra daquele texto de 1 Pedro 1:23? A palavra fala assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui o verbo foste está no passado. Fostes regenerados. E regeneração, ela não vai acontecer na vida de um homem, de uma mulher, enquanto ele não morrer. Se morreu, não tem mais jeito de voltar para trás. Agora, por isso que tem muitos crentes que se desviam, né? Ah, o irmão lá desviou. Ele nunca foi um regenerado. Ele nunca foi um filho de Deus. Ele nunca foi um renascido em Cristo. Ele foi um crente convertido. E crente convertido pode voltar para trás. Mas o regenerado não, porque ele morreu com Cristo. Se morreu, acabou. Cristo é a minha vida. Já estou crucificado com Cristo. Por isso, eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E de Cristo ninguém se apostata, porque ele falou: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E você, é um convertido ou você é um regenerado? Olha, muita gente confunde regeneração com conversão. A confusão está aqui no fato de terem aceitado a Cristo, de se entregar a Cristo, de ter sido batizado na igreja. Então, elas confundem tudo isso com o novo nascimento. E nesse processo, muita gente volta para trás. A conversão na vida de uma pessoa, ela começa com um toque do Espírito Santo, com uma iluminação, mas a pessoa pode ser tocada, pode ser iluminada, contudo, ser convertida e não regenerada. Lembra de Judas? Ele experimentou tudo isso, né? Lembra de Hebreus capítulo 6? Hebreus 6, a partir do verso 4, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Deixa eu ler para vocês. Hebreus capítulo 6, deixa eu ver os versículos aqui, do 4 a 6. Diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia.
Então Judas, ele experimentou tudo isso. O que Judas experimentou? Ele foi iluminado, ele provou o dom celestial, ele tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro, mas Judas caiu, porque ele era convertido e não regenerado. E você, é convertido ou é regenerado? Não brinque com esse assunto não, meu querido amigo. Não brinque com esse assunto. Creia que você morreu com Cristo, você será um regenerado. Aí não tem mais volta. Você será salvo. Né? Um exemplo disso aqui, igual já me referi, é Judas. Judas, ele foi participante do ministério de Cristo. Ele teve tantas revelações, mas apostatou. Judas não chegou ao descanso da obra de Cristo. Judas se fez participante da obra, mas realmente não foi transformado de coração. Ele não se importou, assim como muitos hoje também não se importam com a obra consumada de Cristo. Jesus disse lá em Mateus 22, 4 e 5, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E você que está me escutando, você tem se importado com a palavra de Deus? Com o Evangelho da Graça, que fala da sua inclusão no corpo de Cristo? Que você foi atraído, crucificado e morto, e ressurreto juntamente com Cristo? Se essa não foi sua experiência, e essa é a experiência de todo filho de Deus, você pode ser crente, você pode ser qualquer coisa, mas não um filho de Deus, não uma nova criatura. Porque para ser nova criatura tem que estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, em Cristo, significa que participamos da sua morte e da sua ressurreição. Mas hoje o povo está muito iludido com doutrinas de igreja. A minha igreja tem uma doutrina, outra igreja tem uma outra doutrina. Mas onde é que está o erro? Qual que é a igreja que é certa? Nenhuma está certa. O que está certo é nós olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, colocarmos o dedo ali e dizer, não está escrito assim, assim eu creio. Está escrito que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, eu creio que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Está escrito que eu estou crucificado com Cristo, que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu creio que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem isso, você, falando aqui com a autoridade da palavra de Deus, você não é um filho de Deus. Embora você pense que é, mas você tem dúvidas no seu coração. Se você morrer hoje, sem essa experiência, é tacho na certa. É tacho na certa. Hoje estamos vivendo um cristianismo socialista, né? Tem muitas crentes aí que têm umas tendências socialistas, gosta do glamour, né? Aquelas roupas lindas, vamos para a igreja hoje louvarmos ao nosso Senhor. E sair da igreja completamente com a consciência ali purificada. É aquele catarse, uma purificação psicológica. Mas começa a pregar a cruz. Começa a falar que essas pessoas são pecadoras imundas, que são natureza de cobras. Que se não crê na sua morte com Cristo, vai tudo para o inferno. Que é necessário nascer de novo. E que quem não negar a si mesmo e tomar dia a dia sua cruz, não pode ser discípulo de Cristo. Vai ver se eles querem isso. Ah, meus irmãos, não me vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Ou Cristo é tudo, ou então não existe cristianismo. Amados, muita gente está confundindo novo nascimento com conversão. Né? Existe aí dentro da conversão do elemento divino o elemento humano. Agora, o homem ele tem alguns aspectos, como por exemplo, o vazio do coração do homem, que é um fato humano. É ou não é? O homem tem falta de paz, pois está separado da vida de Deus. Então fica claro que esses elementos humanos e o pecado faz com que o homem deseje, de certo modo, alguma coisa que ele não sabe o que é. Como disse C.S. Lewis, ele disse assim, nós temos uma saudade nostálgica de alguém que não sabemos quem é. Que não sabemos quem é. Estão me compreendendo aqui, irmãos? A pessoa, ela tem uma saudade que ela não sabe o que é. Mas eu sei, é Cristo, enquanto o infinito, Senhor da glória, não vier habitar dentro do coração humano, este coração humano nunca vai satisfazer. Então o diabo tem trazido para as pessoas uma maldita doutrina da prosperidade. E o povo quer isso. Uma vida próxima, mas aqui na terra. Né? Lembra daquele rico? Quando morreu foi para o inferno? Lembra o que foi dito para ele lá? Olha, lá na terra você tinha muitos bens, Lázaro somente os males. Agora hoje ele está aqui consolado, no seio de Abraão. E você está atormentado no inferno.
Tá vendo? Amados, Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar de nós mesmos. E o ser humano, por causa deste vazio, ele vive uma vida de busca. Ele busca a religião, ele busca os mistérios, busca um complemento para si mesmo, e neste processo ele pode ser informado erradamente e também receber coisas tortuosas com relação à palavra de Deus. Então ele se decepciona e por isso ele volta para trás. Ele pensa que estava na graça, mas foi iludido nesses processos conversivos. As pessoas pregam que haverá felicidade na terra, que todos os seus problemas serão resolvidos, mas depois ela descobre que não tem nada disso. Então se decepciona, aí ela apostata. Apostatar é virar as costas. De fato, meus irmãos, ela nunca chegou à regeneração. Ela foi convertida, não regenerada. Agora a pessoa terá uma real conversão nesse processo conversivo quando? Quando o Espírito a convence do pecado. Essa é a boa conversão para a regeneração. João 16, 8 e 9, Jesus disse a respeito do Espírito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. A tua e a minha, a nossa maior dificuldade é em crer na Bíblia. É em crer naquilo que Deus disse. Porque, irmãos, enquanto não haver em uma pessoa este convencimento do pecado, todo tipo de conversão que ela venha a ter é falsa. É falsa. A obra do Espírito é convencer o pecador do pecado. E enquanto o pecador não estiver convencido de que o seu pecado é nojento, de que seu pecado é ofensivo e uma agrava a santidade de Deus, jamais essa pessoa chegará a uma conversão real. Ou seja, nunca será regenerada. Às vezes, vemos aí as pessoas tendo remorsos, e remorso é uma coisa humana e falha, enquanto que arrependimento é uma coisa divina. Temos que nos arrepender com o arrependimento que Deus nos dá. Deixa eu ler para vocês de novo aquele texto de Atos 5,31, que diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quem concede arrependimento é Deus. Mas enquanto você não olhar para aquela bendita obra da cruz, você pode ser um convertido, mas não regenerado, porque a obra da cruz, você faz parte. Ali Cristo lhe incluiu na atração no seu corpo, para que você morresse para o pecado. Se você não quer essa palavra, o que resta para você é a perdição eterna. Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai quando você deixa de crer na sua atração, inclusão, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Você vai para o inferno porque você quer, porque você está ouvindo a verdade e tem um coração duro, resistente, que foi doutrinado e cauterizado pela a religião do diabo. Queridos, enquanto você não crê na sua morte e ressurreição em Cristo, você é um perdido. Enquanto você não crê na sua morte e ressurreição em Cristo, você é um perdido. É um crente iludido. Nunca vai ser um santo. Você só será um santo o dia que Cristo vier morar no seu coração. E para isso, enquanto você não crê que morreu com Cristo, Ele nunca vai habitar em ti. A palavra de Deus é tão clara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Até quantas vezes eu tenho que repetir essa palavra aqui? Meu querido amigo, minha querida amiga, uma pessoa que foi regenerada, verdadeiramente ela tem a capacidade dada por Deus de se arrepender. É a bondade do Senhor quem nos leva ao verdadeiro arrependimento. Irmãos, sem o verídico arrependimento, os crentes viverão neste ciclo de altos e baixos. São pessoas instáveis e que não têm nenhum compromisso com o Senhor e a sua igreja. São pessoas sem credibilidade. São apanhados facilmente aí por todo o vento de doutrina. São pessoas que vivem para agradar os homens e não ao Senhor. Quem nos converte de fato é o Senhor. Então buscamos nele a verdadeira conversão. Lamentações, capítulo 5, verso 21, está escrito: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes.
Lamentação 5, verso 21. E você? É um convertido ou é um regenerado? Você já creu na sua crucificação juntamente com Cristo? Ou você está assanhado pelo banquete que o diabo coloca diante de você? Vem aqui, você vai ser muito próspero. Deus vai te dar muitas riquezas. Irmãos, a nossa riqueza está lá. Jesus disse para nós que neste mundo teríamos aflições. Ele dá riqueza, sim. Não estou pregando aqui contra a riqueza, porque o nosso Deus e Pai é o dono do ouro e da prata. Mas o que é que você está buscando? É a riqueza dele ou a ele mesmo? Busca ele, que as riquezas dele serão tuas também. Porque a palavra de Deus, ela mostra assim, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, um texto tão lindo, meus irmãos. Romanos 8, verso 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, presta atenção no final do versículo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos herdeiros de Deus. O que Deus tem? Tudo. Mas aqui, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha, a minha oração é que Deus em Cristo revele esta palavra ao seu coração. Que você não fique aí endurecido pelo engano da religião e possa ter os seus olhos abertos para crer que Cristo lhe atraiu, Cristo lhe crucificou, Cristo lhe fez morrer e Cristo lhe ressuscitou juntamente com ele e Cristo é a sua vida. Que você possa confessar essa verdade e Deus, por graça, possa levar você a crer nesta experiência, pois isto é novo nascimento, não existe outro. Não existe aí religiões, todas as religiões é do capeta, é do homem. Agora o evangelho é de Deus, é de Cristo. E você é um regenerado, um filho de Deus, ou você é simplesmente membro de uma denominação? Ou seja, batista, assembleia, seja quadrangular, seja aí metodista, seja sei lá o quê. Só sei que tem religiões. Só no Brasil tem mais de 22 mil religiões. Qual que é certa? Nenhuma delas. Quem vai atrás de religião vai para o inferno. Agora, quem tem os seus olhos voltados para a palavra de Deus, esses são os autênticos filhos de Deus, candidatos ao céu. Mas eu vou lá naquela igreja, tem muita gente. Jesus fala, não temas, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Então, não se encanta não com multidões. Multidões é um grande empecilho para uma pessoa chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade. Queridos, eu quero orar por você nesse momento. Nosso Pai Celestial, por tua graça, revele esta palavra aos corações daqueles que têm alimentado dúvidas em seus corações. Pai, é o teu Espírito que faz a obra. A tua palavra foi entregue, foi pregada. E o nosso compromisso é com a verdade, Pai. Nós estamos aqui para iludir e nem enganar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. Eu sei que às vezes dói, mas cura. Eu sei que machuca, mas o Senhor é quem sara. Por isso, Pai, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da nossa cidade. Nós entregamos essa ministração em tuas mãos, para que o Senhor mesmo faça esta obra pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, se você deseja obter essa mensagem, você pode ligar para nós no 3215-7508. Grande abraço para vocês, tenham um bom dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 3215-7508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.
pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morri. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado